Bem-vindos a mais um Pergunte ao Professor de Psicologia, aquele programa em que eu pego a pergunta que você me mandou lá no direct no Instagram ou na caixinha de perguntas no Instagram e transforma em vídeo. Então, se você não tá me seguindo ainda, toma atento, né? Me segue aí, @AlbertoEliso. Primeira pergunta: a convergência entre a psicologia e a neurociência pode ajudar a tornar a psicologia um campo mais focado em evidências tangíveis e criar abordagens terapêuticas mais eficazes? Sim, com certeza sim. Ou seja, a gente conhecer da neurociência vai facilitar o nosso entendimento, inclusive de transtornos mentais. No entanto, tem que colocar um parêntese enorme aqui. Muita gente acha que a neurociência vai substituir a psicologia, que terapias como a humanista vão perder o seu espaço por conta da neurociência. Isso não é verdade, não. Na verdade, a gente pode comparar a relação entre psicologia e neurociência com a relação que existe entre biologia e química. Eu estudar química, estudar bioquímica, vai favorecer meu entendimento de biologia? Com certeza. Eu entender sobre metabolismo, estudar aqueles mapas metabólicos lá que o pessoal da área da saúde estuda, isso vai ajudar a entender melhor o funcionamento dos órgãos? Com certeza. Mas eu estudar química vai substituir o meu entendimento de biologia? Não vai, não. Na verdade, quando eu aproximo demais, que é o caso da química, eu aproximo demais daquilo que eu estou estudando. O objeto some, aquilo que eu quero pesquisar some. Por exemplo, vamos supor que a pessoa está com um problema no estômago. Eu observar apenas as células que estão no estômago, inclusive eu observar, se fosse possível, né? Os átomos, não é possível fazer isso, mas se fosse possível, eu observar os átomos que compõem a célula desse estômago, quando eu observo tudo isso nesse nível de aproximação, nesse nível de zoom, o estômago some. Ele some completamente, não tem mais estômago, porque o que eu estou vendo são células. Ou seja, por mais que meu conhecimento sobre a célula, sobre química, sobre metabolismo, por mais que tudo isso vai ajudar muito a pessoa que vai trabalhar na medicina, o enfermeiro, é claro que isso não substitui a biologia propriamente dita. O fato de eu entender a composição do estômago não vai me fazer entender o que é uma úlcera. E eu digo mais. A biologia, sem o estudo da relação do homem com seu ambiente, também não serve para nada, não. Como que, por exemplo, eu vou estudar uma úlcera nervosa, por exemplo, sem ter uma noção do dia a dia da pessoa, onde que ela está indo, o que está estressando essa pessoa, se ela tem um relacionamento abusivo com alguém, se ela está sofrendo abuso moral no trabalho? Observa que eu estudar as células do estômago é algo relevante, mas não tira a relação do homem com o ambiente. Por isso que a biologia não vai estudar somente o estômago, inclusive, vai estudar o corpo todo e vai ver o que ele está comendo, vai ver o que ele faz no dia a dia dele. Então acaba que o conhecimento de química vai integrar ao conhecimento de biologia, mas não substitui o conhecimento de biologia. E o mesmo vai acontecer com a psicologia. Se eu vejo uma criança fazendo birra, imagina uma criança mimada que não entendeu como que regras funcionam e está fazendo birra porque ela quer um brinquedo que ela viu na vitrine da loja. E o pai disse não. O que a neurociência vai me ajudar nesse caso? Nada. A neurociência consegue me falar como funciona a reação de luta e fuga, pode falar como funciona a amígdala cerebral, pode falar como que as nossas emoções vão ativar cada área específica do cérebro, mas a neurociência não vai me afirmar nada em relação à interação do pai com essa criança no momento que disparou a birra. Aquilo que a gente chama na psicologia do comportamento de análise funcional, o que acontece antes, o que acontece depois do comportamento, o que é recompensado, reforçado, o que é punido. No momento que eu fico pensando só em neurociência, tudo isso some. Agora, é claro, se alguém tem crise de pânico, eu entender da neurociência por trás do pânico, a fisiologia por trás do pânico, é claro que eu vou ter mais ferramentas para ajudar essa pessoa. Ou seja, a neurociência consegue ajudar
muito o entendimento da psicologia. Mas ela não substitui a psicologia, aliás, não substitui as psicologias, né? Que são várias linhas diferentes. E até mesmo se a gente pensa em humanismo. No humanismo, por exemplo, frequentemente vamos ter a busca pela autenticidade. São terapias que frequentemente vão nos incentivar a largar nossas máscaras sociais e ter uma vida plena, uma vida autêntica. O que neurociência consegue me falar sobre propósito, sobre congruência em relação aos valores que eu tenho e as atitudes que eu tenho no dia a dia? Perceba que surgem várias reflexões filosóficas que a gente vai ter no humanismo que a neurociência não é capaz de responder. E não é capaz, não é por uma falha de neurociência. É porque a ativação de certas regiões do meu cérebro não dizem nada quando a gente não analisa o contexto. Ou seja, é essencial que todo psicólogo, que todo terapeuta entenda de neurociência. Mas são conhecimentos que se complementam. A neurociência não é capaz de substituir a psicologia. Próxima pergunta. Como a psicologia pode explicar a invasão da esplanada dos ministérios no dia 8 de janeiro? Vocês querem treta, né? Bom, vamos lá. Quando a gente vê esse comportamento de manada, a gente pode perceber que existem alguns elementos de contexto que vão favorecer que eles surjam. O primeiro elemento que favorece esse tipo de comportamento, como esse que a gente viu, né, dos criminosos destruindo tudo, e o nome é criminoso mesmo, né? A pessoa foi lá, depredou ambiente público. Aliás, depredou os símbolos, né, que envolvem a nossa democracia e o Estado Democrático de Direito. No momento que a gente vê todas as pessoas reunidas, começa a surgir o que a gente chama de viés cognitivo de grupo. E é interessante porque viés cognitivo são erros de julgamento e tomada de decisão que a gente tem no nosso dia a dia devido a atalhos que o nosso cérebro faz. E o interessante é que, em geral, esses vieses vão surgir na gente de acordo com a nossa personalidade, de acordo com a nossa história de vida. Só que, no viés de pensamento de grupo, pessoas que individualmente não teriam certas atitudes vão começar a tomar essas atitudes no grupo. É muito louco isso. Você começa a perceber pessoas tomando atitudes que elas não fariam se estivessem sozinhas. Isso vale para as pessoas que começaram a depredar tudo. E um dos contextos que favorece o surgimento desse viés de pensamento de grupo é a coesão do grupo. Quando você tem um grupo que é muito similar, que tem pessoas parecidas ou de idade parecida, de grupos socioeconômicos parecidos, você tem uma tendência de favorecer o surgimento de pensamento de grupo. Isso não acontece só em crimes, em depredação, não. Se você pega, por exemplo, classes de profissionais. Se você juntar um monte de psicólogos no evento, eles vão ter uma tendência, devido à profissão de psicólogo, de terem certas ideias que vão andar juntas. Grupos de policiais, grupos de advogados, grupos de médicos, até grupos de torcedores, né? As pessoas vão ter uma tendência de ter coesão. Isso não significa que eles vão depredar as coisas, não. Isso significa que eles vão ter coesão. E a coesão é importante para o surgimento do pensamento de grupo. Ou seja, o fato da gente ter, naquele grupo de pessoas, várias pessoas que são da mesma idade, inclusive muita gente fez piada, né, com o fato de ter muito idoso participando, esses idosos se viam no outro. Ou seja, ia surgindo similaridades. Ainda que lá tivessem vários subgrupos, várias tribos associadas com o mesmo ideal, essa coesão vai surgir entre esses pequenos grupos lá dentro. Então o primeiro elemento para surgir esse comportamento de manada é a coesão do grupo. Agora tem um segundo elemento, e que é muito forte em grupos de extrema-direita, que vai ser o isolamento. É o isolamento que esse grupo vai ter em relação a outros grupos, em relação a outras ideias. Vão surgindo bolhas, e o pior é o seguinte, rede social favorece isso. Esses movimentos aí de cancelamento, aliás, tanto a esquerda quanto a direita faz isso, né? Cancelamento, bloquear quem pensa diferente, são atitudes que favorecem o isolamento. A pessoa só escuta informações que são totalmente compatíveis com ela. Então, se a pessoa é ateu militante, cara, na linha do tempo dele lá no Facebook, no Twitter, não sei, vai ter só comentário de ateísta militante ou de pessoas que andam
pensando exatamente o que ele pensa. E aí isso é um problema. E aí a gente já tem dois elementos reunidos nessa invasão das esplanadas dos ministérios. A gente tem a coesão do grupo, que quando a gente tem um grupo muito parecido, é como se fosse uma pessoa. E a gente vai ter também o isolamento. E aí surge o terceiro elemento, que é o elemento, inclusive, mais problemático, que é a importância que a pessoa vai dar para uma causa. O envolvimento emocional com uma causa, o fato de ser uma causa que está acima de todos. Aliás, muitas vezes na história da humanidade, a ciência foi colocada como acima de tudo. Grande parte dos experimentos macabros que eu falo aqui no canal vão acontecer porque colocam a ciência como se fosse acima de tudo, como se ela fosse a verdade. E no momento que a gente tem um slogan, Deus acima de todos, a gente percebe que existe uma causa que vai justificar qualquer atitude. E observa aqui, eu não estou dizendo que as pessoas não possam ter Deus acima de tudo na vida delas, ou até mesmo a ciência acima de tudo. Não. O problema é que se eu tenho um grupo que coloca um valor como acima de todos, eu vou andando em direção à desumanidade. E aí a gente teve lá os três elementos. A gente teve uma coesão muito grande do grupo. Esse grupo isolado o tempo todo, só recebendo mensagem conspiratória. Aliás, muitas dessas mensagens foram compartilhadas, inclusive, tanto pela direita quanto pela esquerda. E, finalmente, a ideia de que algo muito importante estava acontecendo naquele lugar. Tinham pessoas que estavam lá que achavam que realmente estavam fazendo uma revolução, à la Revolução Francesa. Como se fosse mudar para sempre os paradigmas da nação. Vamos salvar o Brasil do comunismo. Então, e aí quando a gente junta esses três elementos, a gente favorece o surgimento do pensamento de grupo. E tem um viés cognitivo, que esse é individual, mas que vai fortalecer esses movimentos, que é o viés do comprometimento. Cara, esse é difícil de a gente se livrar. Viés do comprometimento é o seguinte: você tem uma causa pela qual você já fez esforço demais. Você já se dedicou demais, você já brigou com a sua família por conta dessa causa. O seu nível de comprometimento com essa causa é tão grande, que fica muito difícil para você aceitar que você está errado e largar isso de lado. A gente percebe isso muito claramente em casais que vivem juntos há anos, se odeiam, mas não são capazes de se separar. Não, a gente já tem uma história juntos, sabe? Já são mais de 10 anos juntos. Ou seja, o fato de ter investido 10 anos é mais relevante do que a felicidade nos próximos 10 anos. E isso acontece também com esses grupos de extrema-direita. São pessoas que já envolveram tanta força, tanta emoção, já romperam relações com tanta gente. Aí o esforço cognitivo que as pessoas têm que fazer para reconhecer que estavam erradas é grande demais. Tem uma expressão bem interessante que a gente usa no poker. Falando, a gente usa como se fosse um mega jogador profissional. Mas jogo bem, viu? Jogo bem, não jogo mal não. A expressão do poker é committed to the pot. É quando o jogador está totalmente comprometido com as apostas que ele já fez na mesa. Ele já colocou tanto dinheiro lá, que mesmo que ele reconheça que agora, no finalzinho da jogada, a chance estatística que ele tem é muito pequena, ele acaba colocando todo o resto que ele tem no all-in. Ele se sente comprometido com o pote de apostas. E aí a gente misturando a coesão do grupo, o isolamento de informação, a causa acima de todos e, finalmente, o viés do comprometimento, aí é uma bomba que pode explodir mesmo. E, infelizmente, explodiu no dia 8 de janeiro. Próxima pergunta. Como você entende que o currículo do curso de psicologia poderia melhorar para formar melhores profissionais? E tem uma segunda pergunta que também é conectada com essa. Qual a sua visão sobre a formação em psicologia no Brasil? Eu sou formado. Não gostei e fiquei espantado que coisas básicas como primeiros socorros não são ensinadas na graduação de um curso que é da área da saúde. Vamos lá. É inegável que a gente tem lacunas enormes na formação dos profissionais de psicologia no Brasil, e isso é como um todo. Para você ter uma ideia, a quantidade de aulas que a gente tem sobre neurociência e sobre terapias comportamentais são muito reduzidas em relação ao que deveria ser. Para você ter uma ideia, uma das terapias mais relevantes
hoje para tratamento de pessoas autistas é ABA. Sabe quantas aulas eu tive de ABA na faculdade? Aliás, sabe quantas aulas eu tive de autismo na faculdade? Nenhuma. E isso vai acontecer com várias práticas de terapia que são baseadas em evidência. A gente, infelizmente, na nossa grade, vai ter um monte de matérias que não tem comprometimento com a ciência. Vou falar principalmente matérias associadas à psicologia social, que infelizmente, em muitos casos, são muito mais uma panfletagem ideológica do que realmente uma prática baseada em dados, uma prática estatística. Pra você ter uma ideia, em países de primeiro mundo, como Estados Unidos, como Europa, é muito comum eles trabalharem com dados nas ciências sociais. Dados, pesquisas extremamente detalhadas. Quando eu via vários dos trabalhos de campo que alguns colegas faziam em psicologia social lá na minha faculdade, cara, parecia coisa de criança, certo? Não tem uma noção sobre estatística, a formação de estatística que a gente tem, o uso do SPSS, que é o software estatístico, é muito pequena, é muito pequena em relação ao que deveria ser. E, infelizmente, vai existir sim um certo aparelhamento ideológico na faculdade de psicologia, principalmente nas federais. E se você estudou psicologia em faculdade federal, comenta aí se isso acontece também na sua faculdade. Vou falar o que acontece na UFMG. Bom, temos pesquisadores incríveis lá. Eu tive a oportunidade de trabalhar com a doutora Carmen Flores no laboratório de avaliação de diferenças individuais, professor Leandro Malloy, professor Vitor Haas na neuropsicologia. São grandes expoentes que a gente tem aqui no Brasil que são da UFMG. No entanto, quando a gente trabalhava com essas áreas mais exatas, mais científicas da psicologia, vários colegas nos chamavam de fascistas, nos chamavam de reducionistas, porque existe uma militância que vai dizer o seguinte: olha, na verdade, transtorno mental é uma criação social. Ninguém pode ficar em hospital psiquiátrico. Ou seja, é bem diferente da necessidade da humanização que a gente tem que ter na instituição psiquiátrica. Eles começam a negar várias evidências que a gente tem acerca do comportamento humano. E antes que alguém conspiracionista diga: estão querendo colocar o marxismo nas faculdades, não é bem isso que acontece não, certo? Na verdade, o que vai acontecer é que certas matérias têm menos comprometimento com a ciência, e essas matérias vão ter professores que vão pegar verba, e essas verbas vão ser dedicadas a outras atividades que não têm evidência também, certo? É uma questão muito mais política e financeira do que realmente algo ideológico. Então, se na faculdade de psicologia a gente tivesse mais aulas sobre funcionamento do corpo, fisiologia, neurociência, terapias comportamentais, a gente ia ter uma formação mais equiparável com aquilo que a gente tem no primeiro mundo. Próxima pergunta: músicas clássicas realmente melhoram a capacidade de concentração e a qualidade da cognição? Não, isso é um mito. E detalhe, isso foi um mito fabricado. Há algumas décadas foi ventilado o chamado efeito Mozart. O que era isso? Fizeram umas pesquisas em que supostamente as pessoas ficavam mais inteligentes ao escutar músicas tipo a do Mozart. E aí começaram a vender um monte de disquinho de Mozart para bebê, para criança. Não sei se você chegou a ver isso sendo vendido. Se viu, deixa um comentário contando também. Só que mais tarde descobriram o seguinte, que essas pesquisas envolvendo ficar mais inteligente ouvindo Mozart foram fraudadas e foram financiadas pelas empresas que vendiam depois disquinho do Mozart para criança. Então, no final das contas, música clássica não torna ninguém mais inteligente. Pô, mas vai tornar a pessoa uma pessoa que tem melhor gosto musical, certo? É melhor do que vários hits que a gente tem por aí. O QI é mutável? Será que a gente consegue aumentar a nossa inteligência, aumentar nosso QI? Olha, tem muita pesquisa acontecendo nesse campo. Tem alguns resultados aí que são até promissores,
envolvendo exercícios que vão estimular a memória operacional, que é a nossa memória temporária que a gente usa para raciocinar, para tomada de decisão e tudo mais. Mas são pesquisas muito iniciais. Ou seja, se eu for honesto com você e falar o que os achados científicos têm até agora, é de que a gente não tem evidência de que dá para melhorar a nossa inteligência ou aumentar nosso QI. Ao menos quando a gente pensa, né, naquele construto do fator G, que é o nome científico que a gente vai ter para aquilo que popularmente a gente chama de inteligência. E o fator G seria essa habilidade geral por trás de várias habilidades cognitivas de resolução de problema. No entanto, vamos lá. Não é o QI que vai nos definir, não é a nossa inteligência que nos define. Na boa, independentemente se o QI está na média, está acima da média, está um pouco abaixo da média, independente disso, nós podemos melhorar sempre. A gente pode melhorar o nosso ambiente, a gente pode tomar rédeas do nosso comportamento, que é aquilo que a gente pode mudar. Ou seja, em vez de a gente ficar preocupado, qual que é o meu QI? E justificar tudo no fato do QI ser mais alto ou mais baixo, vamos pensar no que a gente pode mudar hoje. Fiz um vídeo bem legal que fez até um certo sucesso aqui no canal, sobre por que a gente anda tão cansado. Olha só, as alterações que a gente propõe naquele vídeo são alterações que todos nós podemos fazer e todos nós vamos ter benefício. E se todos nós vamos ter benefício, bora fazer. Não vamos ficar pensando e lamentando sobre nossas capacidades cognitivas, sendo que muitas vezes a gente nem foi ao limite do que a gente é capaz de aprender. Independentemente do seu QI, você pode aprender um novo idioma. Independentemente do seu QI, você pode passar no concurso que você está querendo. Resumindo, em vez da gente preocupar em fazer exercício para aumentar o QI, que tal a gente usar a nossa inteligência até o limite que ela pode nos oferecer? E geralmente a gente está muito aquém disso. Como eliminar o cansaço mental dos estudos? Olha, esse cansaço mental pode surgir por alguns motivos. O primeiro é falta de qualidade no sono. Cara, o sono é um negócio de louco, porque quando você melhora o seu sono, você melhora inúmeros aspectos da sua vida. Vários. E a capacidade de concentração certamente é um desses aspectos. Então muita gente fica cansada o tempo todo e geralmente são pessoas que simplesmente dormem muito mal. E talvez seja esse o seu caso. Mas vamos supor que não. E você está ficando cansado. Olha, talvez você mudar o ambiente em que você estuda pode tornar os estudos menos cansativos para você. Toda vez que a gente está num ambiente em que duas atividades podem competir, por exemplo, eu estou no meu quarto, lá eu posso ou ler um livro ou dormir. Cara, no momento que eu estou no meu quarto, vai começar a surgir um cansaço e uma preguiça que vão me dar vontade de deitar. Isso vale para tudo na vida. Se você estiver na cozinha da sua casa, o bombom, o chocolate estiver mais disponível do que as frutas, vai ser mais fácil para você comer o chocolate. A gente o tempo todo quer fugir da dor e buscar prazer. Então, mexer no ambiente pode ajudar muito nisso. Então, já falei do sono, já falei do ambiente. E a terceira dica, rotina. Se for possível, estude sempre no mesmo horário. Se você começar a estudar sempre no mesmo horário, o seu corpo vai começar a se acostumar e a se preparar para isso. É algo parecido com o que acontece quando a gente faz academia sempre no mesmo horário. Vai dando aquele horário de ir para academia, seu corpo já começa a produzir energia, você já começa a respirar mais rapidamente, já começa a ter uma leve taquicardia, porque ele quer queimar a glicose para obter energia. E se você cria uma rotina para estudar, isso vai acontecer também. E finalmente, se você fica muito cansado, mas já seguiu todas as dicas que eu falei até agora, dá um intervalo. A cada etapa estudada vai te ajudar muito. Tem um método Pomodoro, em que você estuda 25 minutos, descansa 5, estuda 25, descansa 5, estuda 25, descansa 5. E dessa forma, você vai diminuindo esse cansaço cada vez mais. Espero que eu tenha respondido a sua dúvida. Não respondi? Me manda lá no direct do Instagram. Agora, se você quiser tirar sua dúvida diretamente comigo, aí tem que virar apoiador, né? Clica no link da descrição, participe da nossa campanha do Apoia-se. Ao se tornar apoiador, além de poder conversar diretamente comigo, você também pode ter seu nome na lista no final do vídeo.
Até a próxima.